Olá, amigos. Então, estamos de volta. Eu espero que tenham conseguido fazer esses exercícios da aula. Eu vou comentar então a resolução deles aqui. Agora começou a ficar bem interessante o assunto. A gente está aplicando esses conceitos de lei de Newton, conceitos de interação mecânica. É agora que a matéria começa a ficar interessante. Então, acompanha aí. Tudo bem. Então, sobre as forças de atrito, responda as questões justificando suas respostas. Bom, isso aqui é uma questão teórica, né? Para responder essas perguntas, é só você consultar a aula que a gente teve agora há pouco. Lembrando que é muito bom, quando você assistir essas aulas teóricas, você fazer diagramas mentais, esquemas mentais no seu caderno. Você pode aproveitar todo esse material que eu coloco aqui, eu vou disponibilizar tudo isso em PDF também, né? Para você poder consultar. Tudo bem? Vai ter bastante coisa lá e tudo, mas é tudo da mesma aula, certo? Então, olha só, sobre força de atrito. A força de atrito é sempre contrária ao movimento de um corpo? Isso foi enfatizado lá, não é mesmo? Não, a força de atrito ela é contrária à tendência de escorregamento. Né? Sabe que quando você anda, você empurra o chão para trás e o movimento é na mesma direção que o atrito. Um carro, quando anda também, né? A roda o pneu do carro, ele empurra o chão para trás para impulsionar todo o sistema para frente, né? Então, o deslocamento é na mesma direção que a força de atrito. Interessante isso daí. Letra B. Um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal. Superfície horizontal rugosa. Existe atrito entre o bloco e a superfície? Existe força de atrito agindo no bloco? São duas perguntas, né? Então o bloquinho está em cima de uma mesa áspera, né? Tem atrito ali entre o bloco e a superfície? Claro, o atrito está ali, certo? Existe a força de atrito, sim. Só que ela não está ativa, né? Ela não está atuando. Ela vai atuar na hora que esse bloquinho tentar escorregar. A hora que ele tentar escorregar é que a força de atrito vai atuar. E aí é a resposta da segunda pergunta. Existe força de atrito agindo no bloco? Não, agindo não. Se ele está em repouso, não tem. Né? A força de atrito só vai ocorrer se houver tendência de escorregamento, se inclinar a superfície, para o bloquinho tentar escorregar, ou se alguém tentar fazer força para empurrar ele, aí a força de atrito vai começar a agir, certo? Letra C. O que é mais fácil? Colocar um bloco em movimento ou manter um bloco em movimento? Isso foi comentado na aula também, né? Quando você empurra alguma coisa, é mais fácil manter ela escorregando do que tirar do lugar, né? Depois que você conseguiu fazer com que aquele objeto pesado começasse a escorregar, parece que ele fica mais leve, né? Aí você empurra ele com mais facilidade. Então é mais fácil manter o bloco em movimento, pois o atrito dinâmico é menor que o atrito estático. Então a força para manter o movimento é menor que a força necessária para iniciar o movimento. Ok? 2. Um bloco com massa de 20 kg. Se quiser, você pode anotar isso aí, né? A massa é 20 kg. M é igual a 20 kg. Encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície valem respectivamente 0,50 e 0,40. Bom, aqui ele explicou certinho, mas sempre o maior valor é do estático e o menor valor é do dinâmico, certo? Ou cinético, se você preferir. Considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Aplica-se no bloco uma força de módulo 90 newtons, paralela à superfície de apoio. 90 newtons. O bloco entra em movimento? Qual o valor da força de atrito no bloco? Bom, vamos fazer por partes isso aqui, não é mesmo? Primeiro, você tem que calcular o peso desse bloquinho. Imagina, tem um bloco apoiado numa superfície,
certo? Vou tentar fazer aqui, ó, uma caixinha na superfície. Para baixo está o peso. Ele não mencionou nenhuma outra força, certo? De tração, nem alguma coisa que estivesse puxando para cima e tal. Então, nesse caso, o normal, a normal e o peso vão acabar se equilibrando. Eu descubro o peso porque o peso vai ser igual ao normal, certo? Peso é mg, a massa é 20, a gravidade é 10, então o peso é 200. Se eu fiz essa análise aqui e já percebi que o peso é igual a normal, então a normal também vale 200. Para que eu calculei a normal? Para poder calcular o atrito, né? Segunda parte do cálculo é qual é a força de atrito estático? Se o objeto está em repouso, olha aqui em cima, né? Ele está em repouso, então para que ele começar, esse bloco comece a escorregar pela superfície, eu tenho que vencer o atrito estático que está agindo sobre ele. Então primeiro eu calculo o estático, né? Para tirar do lugar, a força aplicada tem que ser superior ao atrito estático. Então vai ser normal vezes o μ estático, né? Então a normal vale 200, o μ estático vale 0,50. Então a força de atrito estático vale 100. Só que tem um porém aí, né? O cara, a pessoa lá nessa situação aplicou 90 newtons e o atrito estático vale 100. É interessante o seguinte, que se ela aplicou 90 e não atingiu o atrito máximo, então o atrito, né, é a força de resposta para que ela está aplicando ali. O atrito vai ser igual a 90 também, certo? Ó, como ela não superou, tá vendo que o atrito estático ele é maior do que os 90 newtons aplicados? Então, como a força aplicada é inferior ao atrito estático máximo, então o atrito é igual ao valor da força aplicada. Portanto, a resposta ali, né, qual o valor da força de atrito? É 90 newtons e o bloco não entra em movimento. Tá bom? Letra B. Responda ao item anterior considerando que o módulo da força seja 120 newtons. Bom, a gente calculou o atrito estático e deu 100 newtons, né? Se ele aplicou 120 newtons, então essa força aqui, ó, é superior ao atrito máximo, né, ao estático máximo. Então o bloco vai escorregar, ele vai sair do lugar, tá? Então, ó, se a força aplicada for de 120 newtons, ela será superior ao atrito estático máximo de 100 newtons, então o bloco vai entrar em movimento. Se o bloco entra em movimento, imediatamente a força de atrito que passa a agir no bloco será o atrito dinâmico, né? Quando ele começa a escorregar, a força de atrito muda, ela deixa de ser estática e passa a ser dinâmico. E lembra que o atrito dinâmico é menor do que o estático, você tem que calcular de novo. Então agora a gente vai calcular FAT D de dinâmico, normal vezes μ dinâmico. Então é 200 vezes 0,4. A força que passa a agir no bloco, a hora que ele começa a escorregar, ó, 80 newtons. Olha que interessante. Para ele sair do lugar, você tem que superar 100 newtons. Depois que ele saiu do lugar, não precisa mais fazer 100 newtons. Você pode fazer uma força um pouco acima de 80 newtons para manter ele deslizando, né? Ou próprio 80 newtons, que aí ele segue escorregando, tá bom? Portanto, o valor da força de atrito no bloco será de 80 newtons. É o atrito estático quando ele está escorregando. Não precisa mais do que isso para manter o movimento. 3. Essa é boa. Dois amigos, Caio e André, estão tentando arrastar juntos uma caixa de 400 quilos inicialmente em repouso. Ela está em repouso sobre a superfície, certo? Plano e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o solo vale 0,4. O Caio puxa a caixa para a esquerda com uma força horizontal constante de 500 newtons. Ao mesmo tempo,
André empurra a caixa também para a esquerda, com uma força também horizontal. Não falou qual é a força do André, certo? Então, adotando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a caixa só iniciará o escorregamento sobre o solo se o André aplicar uma força em newtons de módulo maior do que... Bom, a caixa está parada ainda, né? Está em repouso. Aqui está o peso dela, né? Ó. Aqui está a força normal, então a gente sabe que o peso da caixa é igual ao normal. A gente vai calcular isso. Vamos ver aqui no próximo slide. Olha só, deixa eu desenhar aqui de novo, rapidinho. Aqui está o peso, aqui está a normal. O Caio está fazendo uma força de 500 newtons nessa direção e o André também, né? Vamos descobrir primeiro qual é a força de atrito estático nessa caixa. Se o peso é igual a normal, então eu já vou escrever diretão, desse jeito aqui, ó. Peso é mg, eu troquei a normal por mg, tá vendo? Já que o peso é igual a normal, então eu já poupo algumas passagens e faço diretão isso. 400 quilos da massa da caixa, vezes 10, vezes 0,4. Então, a força de atrito estático vai ser de 1.600 newtons. O próximo passo vai ser dizer que a força do Caio mais a força do André tem que ser maior do que esse atrito estático da caixa. A força do Caio eu conheço e a força do atrito estático também, tá vendo? É só isolar, aí eu descubro que a força do André tem que ser maior do que 1.100 newtons. Eu volto lá e marco a alternativa D para essa pergunta. Tá bom, gente? Então era isso. Responda ao formulário que está disponível na aula e até a próxima.